elas surgiriam essas novidades da promessa? Elas seriam proclamadas de Jerusalém. Elas seriam proclamadas de Jerusalém. Jerusalém. Agora eu faço uma pergunta, Jussier e Edinho. Da onde que a promessa de Yahushua, ela está sendo levada hoje? Do Brasil. Pronto, fechou com chave de ouro. Do Brasil, então, que é Jerusalém. Exatamente. Para quem não sabe, o pessoal do chat que está aí acompanhando essa live, para quem ainda, o pessoal que está dos grupos também, do WhatsApp, essa é a verdade que foi ocultada por muitos séculos. E criaram todo um cenário, criaram todo um teatro para simular esse lugar que hoje você está com a planta dos teus pés aí. Entendeu? Porque de fato e de verdade, e isso nós vamos confirmar no decorrer da live, porque existem outros livros, e pasmem, livros de história, tá? Livros de história que vão confirmar essa verdade de que o Brasil é Jerusalém. O Brasil é a Jerusalém verdadeira. Todos os apóstolos, né, Rodinei? Está escutando, Rodinei? Estou escutando. Todos os apóstolos, nós encontramos até na própria dos apóstolos, nós encontramos até na própria Bíblia do Almeida, todos os apóstolos, Davi, Abraão, exatamente, estiveram no Brasil, nesse país chamado Brasil. E o país chamado Brasil, o país todo é chamado Brasil. O país todo é chamado Jerusalém. E a capital de Jerusalém é qual, Rondinei? A capital, José. A capital, Edinho. A capital, que é a capital de Jerusalém hoje, é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. Verdade. E agora nós vamos entrar dentro dos livros de história para desmascarar toda a mentira que os askenazes inventaram por vários séculos, mentindo, enganando o povo. Nós vamos pegar o livro Colonização Portuguesa do Brasil, volume 2. Jussier, Edinho. E tem mais uma coisa rapidinho, Dinei. Só para o pessoal já começar a se acostumar, a Amazônia, não é que ela é proibida porque os maçons, askenazes judeus da ONU proíbem, não. A Amazônia ela é proibida por qualquer pessoa, até por eles. Então, tá vendo aí? Porque quando o Salvador, olha bem, o que a pessoa não entende hoje é que eles pensam que o Jardim do Éden, ele foi ocultado. Ele está invisível. Isso é mentira. Tanto é verdade que se você pegar o livro agora, recapitular Gênesis, capítulo 3, você vai ver, olha bem o que Yahushua falou. Para que Yahu e o Salvador colocou querubins e uma espada flamejante na entrada do jardim, para que o homem não entrasse lá. Se o Salvador tivesse ocultado o jardim do Éden, colocado debaixo da terra, onde quer que seja, não haveria necessidade de nenhuma espada flamejante e de nenhum querubim estar ali. Exato. Isso comprova que o jardim do Éden ele é físico ainda. E tem exatamente o jardim do Éden que corpo humano não pode colocar os pés. Então, os judeus maçons que conhecem essa história, porque eles têm hoje os pergaminhos originais, que se não tivesse, não existiria a cópia, eles sabem disso. Então, não é que a gente não pode entrar hoje na Amazônia porque os judeus maçons não permitem. É porque eles mesmo também não podem, ninguém, nem o próprio Terrum pode. Exatamente. O Terrum faz o Ouroboros em volta da Amazônia. Ele está esperando o momento, porque existe porque na roda do tempo de Arro, existe um momento que essa espada vai sair, e que esse anjo vai ter que deixar a porta abrir. E o que esse dragão faz? Ele fica rodeando a Amazônia, no crepúsculo da noite, como diz a Escritura. Por que você vê que eles botam os índios numa falsa Amazônia? Para dar a ideia que na Amazônia vive índio, vive as 10 tribos. É mentira. O fato de estar no meio do mato
não quer dizer que é justamente o paraíso. Não, eles não estão ali. Lembra quando o Adão e Eva, eles foram expulsos? Aí a Eva queria beber uma água que estava fora do paraíso? É esse rio Solimões. Porque esse Adão e Eva podiam tocar quando a porta do paraíso se fechou. Olha só, tá vendo aí? Muito forte. Muito forte essa informação. Muito forte. E tudo isso nós temos prova, né? Então, aí que tá a questão, que de repente alguém do chat está falando, vocês estão loucos. De repente alguém do chat está falando, vocês estão malucos, vocês estão doidos. Gente... É por isso que a Roxa disse que nos últimos dias nós seríamos chamados de loucos. Exato. E só quem toca numa história dessa, aí é que está a grande sacada. Se você quiser ficar na verdade, esteja preparado para ser chamado de louco. Se você não quer ser chamado de louco, não fique com a verdade. Exatamente. Gente, eu posso... Caramba. Volume 3, página 339, hein? Oi? Isso me lembra até o livro de Números 3, no capítulo 3, verso 23, que fala ali de Gerson, a família de Gerson, né, que eram os Gersonitas. E olha que coisa interessante. O livro de Números, para quem não sabe, ele é o único livro na Bíblia do Almeida, no Velho Testamento, que as coisas se passam aqui na América. Você veja que os descendentes de Gerson eram a tribo de Levi, ou seja, metade da tribo de Levi. E eles, na verdade, faziam parte das 10, né? Então, os levitas foram os primeiros a vir para a América. A primeira parte foi os levitas, os sacerdotes, trazido e depois à frente e atrás veio as outras tribos. E você vê que Gerson, ele já viu uma profecia de Gerson era um levita, e a Bíblia diz assim, as famílias dos gersonitas armarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. Nós sabemos que o tabernáculo é morro, e tenda hoje é favela. Então, e tem mais povo preto hoje, na América, no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, tem muitas favelas. Exatamente. As famílias, não está dizendo que era Gerson, mas a família dos gersonitas armarão as suas tendas atrás dos tabernáculos, ou seja, as suas favelas atrás dos morros, porque o tabernáculo é o lugar onde recebia ali as tendas. E no ocidente, olha aí. Exatamente. Edinho, uma outra bomba, né? Uma outra bomba muito pesada, e essa daí agora é que vai deixar muita gente encabulada. E essa bomba, ela ainda vai continuar dentro do Rio de Janeiro, dentro do estado do Rio de Janeiro, que é a capital de Jerusalém. Entendeu? Esse livro, A História da Colonização Portuguesa do Brasil, volume 2, a página é a página 434. No PDF é o 532. Eu vou ter um problema para abrir esse livro aqui, mas tu tem ele, né, Valdinei? Eu tenho aqui aberto. O que a gente vai falar aqui agora é de uma passagem bíblica dentro do livro de Mateus, Edinho e Jussier, que se cumpriu nesse lugar, aonde esse livro de história, a história da colonização portuguesa do Brasil, está mostrando de forma clara, objetiva e evidente, que não tem como ninguém vir falar que é mentira, que a gente está inventando, entendeu? Esse livro ele já foi passado, os 3 volumes já foi passado, compartilhado nos grupos do WhatsApp, já foi compartilhado aí na live, todos podem acessar a hora que quiser, no momento que quiser, entendeu? Edinho, Mateus capítulo 4 se cumpriu nesse local. Mateus capítulo 4, versículo 5. Eu vou ler aqui. Tá? Eu vou ler aqui. Eu tô com a minha Bíblia aqui, a Bíblia do Almeida aberta aqui, ó. Eu tô com a minha aqui também, mas pode ler se quiser. Pode ler. Então, o verso é o verso 5. Olha só. Mateus capítulo 4, verso 5. Isso, fala da tentação de Arúshua. Tá falando da tentação de Arúshua. Diz o seguinte, ó. Então,
o diabo o levou à cidade santa. Olha isso. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Conseguiram entender aí? Sim, certamente. Perfeito. Olha só, vou ler mais uma vez para o pessoal do chat gravar. Mateus capítulo 4, verso 5. A Bíblia está na tela. Olha aí, Edinho, confirma aí. A Bíblia está na tela aí, pessoal. Exatamente. O verso é o 5, Edinho. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Exato. Exatamente. Agora, a gente vai lá no livro. Eu vou falar o nome do livro, vou falar a página, tá? História da colonização portuguesa do Brasil, página 434, PDF 532. Eu vou ler aqui, Edinho, eu estou com ela aberta aqui, e eu vou ler aqui, porque aqui diz o seguinte, ó, Pináculo Detêncio. Olha só como está escrito aqui, porque esse livro, ele é um livro da década de 20, entendeu? Ele é de 1921, e a gente sabe que o vocabulário ali, as palavras, né, eram bem diferentes das de hoje, mas dá para a gente ter um entendimento muito claro disso. Verdade, verdade. Aqui diz assim, ó, Pináculo Detêncio, traço, Pináculo da Tentação. Como a palavra detêncio significa, em latim, mal escrito, detêncio ou demora, Joaquim Caetano da Silva, torturando a outra palavra pináculo, engendrou, olha só a palavra, engendrou, Varinhage subscreveu, né? E aí o livro continua dizendo o seguinte aqui, ó, a respeito do pináculo aqui, ó, que Derby Orville lembra que seja o Pico do Frade, que ostenta uma das milhas da enseada de Angra dos Reis, dos seus 1.078 metros de altura. E atrás dele ainda voltuam os cumes e as serras em geral. Olha isso. E papiro, hein? Forte. E aí, Edinho? Forte, hein? E tem mais, hein? Tem Quem mais. imaginaria, né, gente? Quem imaginaria que Rio de Janeiro é Jerusalém, né? Quem imaginaria? Quem imaginaria que o Pico do Frade, um livro de 1920, uma enciclopédia de história, tá? Uma enciclopédia de história falando que o pináculo, a passagem de Mateus capítulo 4, versículo 5, se cumpriu no Pico do Frade, em Angra dos Reis. Quem que diria isso? Que bom, hein? É forte, hein? E tem mais, hein? Tem Quem mais. imaginaria, né, gente? Quem imaginaria que Rio de Janeiro é Jerusalém, né? Quem imaginaria? Quem né? imaginaria que o Pico do Frade, um livro de 1920, uma enciclopédia de história, tá? Uma enciclopédia de história falando que o pináculo, a passagem de Mateus capítulo 4, versículo 5, se cumpriu no Pico do Frade, em Angra dos Reis. Quem que diria isso? Que bom, hein? Então, porque não era para que ele estava indo, eles estavam indo para onde? Para as Américas. Então, calma aí. Para o Ocidente. Então, se a gente pegar agora a história do Brasil no acadêmico, então a gente pode ver que a data de Cristóvão Colombo, quando Cristóvão Colombo diz que ele vinha para as Américas, ele avistou uma grande luz. E a mesma Bíblia a nossa Bíblia diz que quando Yahushua nasceu, houve-se uma grande luz, que um pouco de longe viram. Então, calma aí. Se o Cristóvão Colombo diz que para onde ele estava indo, ele viu uma grande luz, e não atrás dele, isso quer dizer, então, que Yahushua nasceu aqui. Porque, nasceu aqui. Porque está registrado no livro de história. Exatamente. E Yahushua nasceu aqui. E Yahushua nasceu aqui no Brasil. E aí, que é Jerusalém, né? Aí eles criaram em 48 esse Jerusalém falso,
para poder Isso. dentro de todas aquelas maquetes, aquelas... Pronto. Entendi. Muito bem. Oi, irmão Edinho, olha só uma coisa interessante que o Rodinei deu até risada. Olha só, vou dizer aqui uma coisa interessante. Eu falei assim, Rodinei, aquele Jerusalém tem índios, tem tribos? Rodinei disse, não. Aquele Jerusalém, e a Ruxa não entrou em Jerusalém, não foi no jumentinho, lá tem jumentinho, mas aqui no Brasil tem. É verdade. Não é verdade? Verdade. Então, se aquele Jerusalém não tem nem isso, então lá nunca foi Jerusalém. Jerusalém foi no Brasil. E é o Brasil. Que forte, hein? Coisa simples que a Ruxa nos deu, né? Lá tem camelo, mas não tem jumento. E a Ruxa entrou em Jerusalém, que é o Rio de Janeiro, com jumentinho. O que os pastores e padres, né? O que os pastores e padres eles devem estar imaginando agora, hein? Se eles tiverem ouvido essa live aí, os bispos, os pastores, os membros de igreja evangélica e católica, o que eles devem pensar de nós? Será que estão pensando que nós somos malucos, doidos, que estão querendo inventar uma nova Bíblia? O que eles devem estar pensando? A gente realmente sabe, a cabeça né? dele agora não sabe mais. Com certeza está dando um nó tá dando um conflito muito grande, viu, Edinho? No subconsciente de todos eles. Eu imagino aí. Com certeza, um conflito muito grande aí, consciente. E a Ruxa ainda nos deu a picha, né? Ele entrou em Jerusalém num jumentinho. Então, lá naquele Israel não tem jumento. Só tem no Brasil. É verdade. Coisa simples. E lá não tem índios. Alguém já viu índio lá? Só se eles colocarem a partir de hoje índios lá. Só existe índio na América. Só existe índio na América. Onde andamos pesquisando, tem um livro chamado de Um Monte de Deus. Um Monte de Deus. Um monte de Edinho, Deus. sabe? Edinho, não tem aquela passagem na Bíblia, não sei se é Tessalonicenses, que diz assim, ó, o anticristo vai sentar no templo de Deus, parecer ser Deus, mas não é Deus? Não tem essa passagem? Tem sim. Edinho, com certeza. O Cristo Redentor está no lugar que a Ruxa foi sacrificado. Olha só, cara, isso a gente conversava ontem. E onde a Ruxa foi sacrificado, está no lugar, hein? Esse Cristo Redentor que tem aí. E essa passagem, por isso que o sistema não fica alvoroçado, porque eles já colocaram o anticristo lá no Rio de Janeiro, que não é tempo. Eles, em vez de colocar cidade, eles botaram a palavra tempo. Então, o anticristo está sobre Jerusalém, que é a cidade santa, que é o Rio de Janeiro. O Corcovado, e pode pesquisar a palavra Corcovado. A palavra Corcovado quer dizer lugar de sacrifício na subida. Caraca! Exatamente. Veja se não foi a Ruxa que nos deu essa grandiosidade de informação, todas elas. Como a gente ia descobrir isso? Nossa! E tudo isso protocolado, documentado. Na história do Brasil. Na história do Brasil. Na história do Brasil. Na história do Brasil. Então, caramba, cara. Ai. A gente não quer mexer mais ainda para feder. E outra coisa, hein? Pesquisando, pode pesquisar aí na internet, quem tem aí. O meio do mundo é o Brasil. Macapá fica no meio a linha do Equador, marco zero. Macapá é o marco zero. E não seria o Jardim Botânico, pelas minhas pesquisas que eu fiz aqui, o Jardim Botânico? Seria sim. Essa pesquisa eu já fiz, eu e o Rondinei, e nós matamos essa charada. Jardim Getsemane é o Jardim Botânico. Tem até livros, tem tese em faculdades do que a gente está dizendo. Se as pessoas pesquisarem, o Brasil é Jerusalém, tem tese na UFRJ, na PUC, na USP e etc. Então está explicado por que, amados, ou família. Então está explicado por que os ricos aqui no Brasil, eles construíram as suas casas nesses lugares.
E o Exatamente. Com certeza. Exatamente. Com certeza. Eles são os guardiões da verdade. Ou seja, eles guardam a verdade para que o corpo não chegue até ela. Exatamente. Por